Olá, meu nome é Elke Capetini e venho falar para vocês sobre a ansiedade. Um tema muito curioso e que muita gente tem ainda dúvidas sobre esse assunto. E através desse vídeo vou tentar desmistificar algumas situações sobre a ansiedade. E aí eu pergunto para você: você tem ansiedade? Você quer aprender a enfrentá-la? Quer aprender a conviver bem com a ansiedade? Será mesmo que a ansiedade, ela tem cura? Meu Deus, e agora? Quatro perguntas bem curiosas e que muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre elas. Você sabia que cerca de 33% da população mundial passa por esse transtorno? Gente, no Brasil chega a ser mais de 18 milhões de ansiosos. Será que você faz parte dessa estatística? E é com base nesses dados que eu decidi falar sobre algumas curiosidades sobre a ansiedade e que você precisa conhecer. Uma das principais causas da ansiedade é o nosso estilo de vida. É isso mesmo. A forma que você leva a sua vida influencia muito, mas muito. O ritmo acelerado, as pressões sociais, as expectativas que colocamos sobre nós mesmos, podem agravar a situação. Por isso que digo, é fundamental aprender a identificar os gatilhos da sua ansiedade. O que te faz sentir ansioso? Reconhecer esses momentos é o primeiro passo para lidar com eles. Hoje eu quero responder a 6 perguntas, isso mesmo, curiosidades sobre a ansiedade, para tentar desmistificar o que é ansiedade. Ainda existem muitas pessoas que não conhecem muito bem o tema e que muitas das vezes ficam perdidos. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. A ansiedade é o mesmo que transtorno de ansiedade? Bom, isso me faz lembrar um paciente que veio se autodiagnosticando ter transtorno de ansiedade. Bom, ele chegou na minha sala desesperado, dizendo que não estava conseguindo dormir, estava comendo muito, tinha que entrar no terno, que estava perdendo os cabelos e que nem a própria noiva estava aguentando mais ele. Aí eu expliquei a diferença do que é ansiedade e o que é transtorno de ansiedade. Falei que ansiedade é um medo exacerbado daquilo que muitas das vezes não vai acontecer. É uma sensação de como criamos as expectativas e receios. E que transtorno de ansiedade é quando esse sentimento que ele estava se expressando viria de forma constante, permanecendo nos sentimentos dele, nos pensamentos de forma negativa e que muitas das vezes impossibilitaria ele até de trabalhar. Temos de ter cuidado, porque não somos capazes de fazer diagnósticos desses. Somente um profissional da saúde mental pode fazer esse procedimento, porque é algo muito sério. Vamos para a segunda pergunta? O abuso e a dependência de drogas aumenta o risco de ansiedade? A resposta é sim. Até porque quando a pessoa que sofre com esse problema e não sabe muito bem como lidar, geralmente ela tenta curar ou aliviar os seus sintomas através do consumo de álcool ou até mesmo do cigarro mesmo, por exemplo, ou até mesmo outras drogas, alguma forma que ela quer tampar aquele buraco, um vazio que está dentro de si. Vamos colocar como exemplo o cigarro. A pessoa tem um problema ou um trauma e ela começa a fumar. Ela começa com um cigarro por dia e consegue se acalmar. Mas com o tempo, um só não basta. O tempo entre um e outro se torna curto, e com o tempo se torna diário o uso, o que era para ser uma carteira aumenta para 2 carteiras. A pessoa fica buscando sempre usar um para se livrar daquela situação que incomoda, aumentando ainda mais o seu nível de ansiedade, porque ela mesma acredita que vai ser a única forma de ficar bem, tendo consequência o vício. Terceira pergunta. Ansiedade, ela tem cura? Não, ela não tem, mas ela tem tratamento. E mais,
Existem meios de diminuir os sintomas e efeitos na vida de quem sofre com ela. Podemos colocar como, por exemplo, praticar atividades físicas, como caminhada, fazer academia, melhorar a alimentação, evitar açúcar, né? Podemos diminuir a cafeína, energéticos e procurar um especialista que atua na área da saúde mental, que pode ser um terapeuta, dependendo, né, da evolução da ansiedade, pode até ser um psiquiatra. Temos que quebrar esse tabu e parar de ter esse preconceito com a saúde mental, ok? Quarta pergunta: quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Acertou quem disse as mulheres. Elas são mais propensas. Elas são mais afetadas pela ansiedade vamos colocar, por questões como o machismo, por exemplo, aqui no Brasil. O machismo toma conta, eu imagino lá fora. E isso tem como consequência a violência sexual, violência doméstica, assédio sexual e muitas outras ameaças. Existem outras questões, mas o que eu acho que é mais forte aqui no Brasil é o machismo. Quinta pergunta: o sono, ele é prejudicado pela ansiedade? Sim, a resposta é sim. Pelo menos a metade das pessoas sentem dificuldade em dormir. Tem dois tipos de insônia: aquela que a pessoa deita, dorme e horas depois acorda e não consegue dormir mais tão fácil, e aquelas que deitam e não conseguem pregar os olhos. Por causa do nervosismo e a tensão pela expectativa de algo é tão grande que elas não conseguem dormir. Basta colocar a cabeça no travesseiro e milhares de pensamentos vêm à cabeça. Pensamentos como: o que eu preciso fazer? O que as pessoas esperam de mim? O que vão falar? E isso vai acontecer cada vez mais. Ter noites mal dormidas. Agora, a última e não menos importante, a sexta pergunta: alguns ansiosos podem desenvolver fobias? Sim, podem sim. Você sabe o que é fobia? Se não sabe, eu vou explicar. Fobias são medos irracionais com relação a alguma situação ou até mesmo um objeto. Exemplo: uma pessoa, ela tem medo de peixe. Isso mesmo, tem gente que tem medo de peixe. Ela pode gostar de praia, mas em hipótese alguma ela vai entrar no mar. Só a possibilidade de algum peixe chegar perto já paralisa essa pessoa. A probabilidade de algum peixe na beira da praia te fazer mal, gente, é mínima. Mas a pessoa consegue vencer esse pensamento? Óbvio que não. O medo é maior. É o medo que caminha fora da realidade. Se vocês têm algum medo, vocês podem deixar nos nossos comentários. Vocês já pararam para imaginar como seria a caricatura da ansiedade? Para mim é um pensamento que descrevo de forma bem engraçada. Eu descreveria como um reloginho, um despertador. Sabe aquele relógio que pode despertar a qualquer momento? Então, é ele. Ele nunca para, sempre com pressa e pode te lembrar sobre algo a qualquer momento. Para finalizar, eu quero dizer que se você sofre de ansiedade e seus medos tomam conta de você, você não precisa enfrentar isso sozinho. Procure um terapeuta. Eu quero agradecer vocês por ficarem comigo até o final. Se gostarem desse vídeo, dê um like e lembre-se: mais foco, menos ansiedade. Vejo vocês no próximo vídeo do canal e até mais.